Nós não temos esse tipo de dinheiro guardado, Emily. Você precisa ser realista? Meu pai permanecia no batente da porta do meu apartamento, braços cruzados, a expressão dura. Atrás dele, minha mãe concordava em silêncio, os lábios comprimidos em uma linha fina de desaprovação. Eu fiquei parada ali, com o coração apertado, sabendo que, no quarto ao lado, meu filho de 7 anos dormia. Ethan respirava com dificuldade, mesmo com a máquina de oxigênio ligada. O som constante do ar sendo bombeado já fazia parte do nosso lar. Um lembrete cruel da fragilidade dele. Na mesa da cozinha, as contas médicas estavam espalhadas como provas acusatórias das minhas falhas. 85 mil dólares. Esse era o valor que o especialista havia citado para o tratamento experimental que poderia salvar a vida do Ethan. A condição rara do coração dele já não respondia aos tratamentos convencionais. O tempo estava se esgotando. Meu nome é Emily, tenho 31 anos. Vivo em Columbus, Ohio. Trabalho como professora de ciências em uma escola de ensino fundamental e crio o Ethan sozinha. O pai dele nos abandonou quando Ethan tinha 3 anos e recebeu o diagnóstico. Não conseguiu lidar com a ideia de ter um filho doente. Faz 4 anos desde então. 4 anos em que venho lutando sozinha contra tudo e contra todos. Meus pais moram a apenas 20 minutos daqui, em uma casa confortável no subúrbio. A mesma casa em que minha irmã mais nova, Claire, ainda tinha seu quarto de infância intacto, preservado como se fosse um santuário. Realista. Repeti, sentindo minha voz falhar. Meu filho poderia morrer sem esse tratamento. O médico havia sido claro. 6 meses no máximo, se não agíssemos imediatamente. Minha mãe deu um passo à frente, colocando a mão no braço do meu pai, do jeito que ela sempre fazia quando queria suavizar a mensagem, mas sem realmente contradizê-lo. Querida, entendemos que isso é difícil. Mas já ajudamos tanto ao longo dos anos. Pagamos 3 das cirurgias dele. Não podemos simplesmente esvaziar nossa aposentadoria. Não estou pedindo que esvaziem. Estou pedindo um empréstimo. Eu devolverei cada centavo. Vou arrumar um segundo emprego. Farei o que for preciso. Meu pai balançou a cabeça firme. Emily, você já mal consegue manter a cabeça fora d'água. Como iria nos pagar de volta? Seja sensata. Existem planos de pagamento, opções de financiamento médico. Você deveria considerar isso. Mas eu já tinha considerado. Passei semanas pesquisando cada possibilidade. Os planos de pagamento levariam anos. Anos que o Ethan não tinha. As empresas de financiamento médico cobravam juros absurdos, que me enterrariam em dívidas por décadas, e a maioria sequer me aprovava, por já estar sufocada em débitos hospitalares. Eu já tentei de tudo. Disse em voz baixa. Vocês são minha última esperança. O rosto da minha mãe amoleceu por um instante, e por um momento acreditei que ela pudesse convencer meu pai. Mas então ele falou de novo, firme como pedra. Não podemos, Emily. Sinto muito, mas também precisamos pensar no nosso futuro. Já não somos tão jovens. Pouco depois, eles foram embora. Eu fiquei parada na janela, observando o carro deles se afastar, sentindo o peso daquela recusa se instalar sobre mim, como um cobertor sufocante. Caminhei até o quarto do Ethan e me sentei ao lado da cama, ouvindo o som constante da máquina. O peitinho dele subia e descia de maneira irregular. Dormia em paz, sem saber que os próprios avós haviam acabado de selar seu destino. No dia seguinte, comecei a fazer ligações. Procurei todos os parentes que pude lembrar. Primos distantes, os irmãos da minha mãe, qualquer pessoa que pudesse ajudar. Muitos ofereceram palavras de consolo e pequenas quantias que mal faziam diferença. Minha tia Teresa enviou $500 com um bilhete, dizendo que gostaria de poder ajudar mais. Eu agradeci cada centavo, mas sabia. Estava tentando encher um oceano com uma colher de chá. 2 semanas depois, cheguei em casa, exausta depois de um dia difícil na escola, e encontrei Ethan lutando para respirar. Seus lábios estavam azulados, e o pânico me atravessou como uma corrente elétrica. Liguei para a ambulância. No hospital, o estabilizaram, mas o cardiologista, Dr. Morrison, me chamou de lado, o olhar grave. A condição dele está piorando mais rápido do que prevíamos. Sem o tratamento que discutimos, diria que ele tem 3 meses, talvez menos. Assenti, sem conseguir falar, a garganta fechada pelo nó de desespero. 3 meses.
3 meses era tudo o que restava da vida do meu filho. A não ser que eu conseguisse $85.000. O número ecoava na minha mente como um grito sufocante. $230.000. Foi isso que descobri mais tarde. O casamento da minha irmã custara quase 3 vezes o valor que teria salvado a vida do meu filho. O salão por si só custara 80 mil, praticamente o mesmo que eu implorei aos meus pais. As flores, 15 mil. A comida, 40 mil. O vestido, 12 mil. Eu fui descobrindo esses números aos poucos, em conversas casuais que minha mãe deixava escapar, em comentários jogados como se não tivessem peso. Ela não percebia, ou talvez fingisse não perceber, que cada cifra atravessava meu peito como uma lâmina. 2 semanas antes do casamento, Ethan teve uma das piores crises. O coração já não conseguia sustentar o corpo. Os monitores apitavam sem parar. Os enfermeiros corriam para dentro do quarto. Eu segurei sua pequena mão com toda a força, rezando em silêncio enquanto observava a equipe médica lutar para estabilizá-lo. Conseguiram. Mas o Dr. Morrison me puxou para o corredor, os olhos escuros refletindo a gravidade da situação. Emily. Ele não tem muito tempo. Dias, talvez uma semana. É hora de pensar em chamar a família. Quem quiser se despedir. Telefonei para meus pais naquela noite. Meu pai atendeu com voz distraída. Emily, estamos no meio dos preparativos do jantar de ensaio. Isso pode esperar? Ethan está morrendo. Falei, a voz sem vida. O médico disse que restam dias, no máximo. Silêncio. Longo demais. Então. Emily, sinto muito. Você precisa que a gente vá? Preciso? O filho deles, o neto deles, estava morrendo. E ainda assim, ele perguntava se eu precisava. Sim. Acho que Ethan gostaria de vê-los. Certo. Vamos tentar passar amanhã de manhã. À tarde temos a visita final ao local da recepção, mas podemos antes disso. Vieram no dia seguinte. 10 horas da manhã. Chegaram com copos de café caros nas mãos. Ficaram 15 minutos. Ethan mal estava consciente, respirando com esforço, mesmo com o oxigênio no máximo. Minha mãe chorou um pouco, enxugando os olhos com um lenço delicado, que provavelmente custara mais que o café da manhã do meu filho. Meu pai permaneceu em pé, junto à porta, consultando o relógio 2 vezes. Precisamos ir, disse por fim. O florista nos espera às 11. O florista. Repeti, sem emoção. É importante acertarmos os arranjos agora. Não há tempo para erros tão perto do casamento. Eles se retiraram, prometendo voltar em breve. Promessas vazias. Claire, minha irmã, nunca veio. Estava ocupada demais resolvendo uma emergência. O violoncelista do quarteto que contratara adoecera e fora substituído. Isso sim, merecia horas de telefonemas aflitos. Ethan morreu em uma manhã de terça-feira, 3 dias antes do casamento da Claire. Partiu em silêncio enquanto dormia, a mãozinha ainda entrelaçada na minha. A enfermeira que confirmou seu óbito chorou mais do que meus pais quando os telefonei para dar a notícia. A primeira reação da minha mãe? Oh, não! Que momento terrível! Terrível momento. Porque o funeral atrapalharia os preparativos do casamento. Algo se quebrou dentro de mim. A dor era avassaladora, mas por baixo dela germinava uma outra coisa. Uma compreensão fria e paciente. Eles haviam feito a escolha deles. Agora eu faria a minha. O funeral foi marcado para sexta-feira, 2 dias antes do casamento. Não pedi que adiassem a cerimônia. Sabia a resposta que ouviria, e não tinha forças para suportar justificativas de por que a festa da minha irmã era mais importante do que o enterro do meu filho. Mas não esperei que fossem pedir a mim para mudar a data do funeral. Minha mãe ligou na quarta à noite. Emily, querida, precisamos falar sobre os arranjos do funeral. O que tem? Perguntei, sentada no quarto do Ethan, rodeada por seus brinquedos, o pôster de dinossauro na parede, o kit de ciências que nunca conseguiu usar. Sexta é muito difícil para nós. Temos o ensaio à tarde e o jantar à noite. Já está tudo pago. Será que você poderia transferir para quinta? Ou talvez para a semana seguinte? Fiquei encarando a parede. As palavras demoraram a se formar na minha mente. Você está pedindo que eu antecipe o enterro do meu filho porque atrapalha o ensaio do casamento? Não é só o ensaio, Emily, é toda a programação. A família do Jeffrey chega de Atlanta. Seu pai vai discursar no jantar. Não podemos faltar. Claro que queremos homenagear o Ethan,
mas seria muito mais conveniente na quinta. Conveniente para todos. Minha voz saiu sem emoção. Eu já não tinha raiva, não tinha lágrimas. Apenas um vazio gélido. Mais conveniente enterrar meu filho de 8 anos um dia antes, para que vocês não percam a hora do coquetel. Não seja dramática, Emily. Estamos tentando apoiar você e a Claire ao mesmo tempo. Você precisa ser mais flexível. Desliguei. Não confiava em mim mesma para dizer mais nada. O funeral permaneceu na sexta. Eu mesma organizei tudo. Paguei com dinheiro emprestado do meu diretor, que me apoiara mais nesse ano do que minha própria família. Foi uma cerimônia pequena, 20 pessoas. Minha tia Teresa esteve presente. Alguns professores da escola, pais de antigos colegas do Ethan. Meus pais chegaram com 45 minutos de atraso, vestidos com roupas escolhidas para as festividades seguintes, não para o luto. Ficaram durante a cerimônia, mas saíram logo em seguida, sem comparecer à recepção simples que preparei em meu apartamento. Precisamos ir, disse minha mãe, com um beijo frio na minha bochecha. Claire está em crise com o plano de assentos. Mas foi um serviço lindo, Emily. Muito de bom gosto. De bom gosto. Assim minha mãe descreveu o funeral do meu filho. Enquanto os observava ir embora, algo dentro de mim se solidificou em pedra. A dor esmagadora ainda estava lá, mas agora aprisionada atrás de uma muralha de gelo e clareza. O sábado após o funeral, passei sozinha em meu apartamento, cercada de cartões de condolências e pilhas de contas médicas. A campanha de arrecadação que levantara $12.000 já havia se encerrado há meses. O dinheiro usado em tratamentos que apenas prolongaram o inevitável. Eu devia 73 mil em dívidas hospitalares. Os cartões de crédito estavam estourados em outros 25 mil. O aluguel atrasado em 2 meses. A morte de Ethan não pusera fim ao pesadelo financeiro. Apenas o tornara sem sentido. Meu telefone vibrava com mensagens de parentes distantes e amigos perguntando se eu estava bem, se precisava de algo. Eu não respondia. O que eu precisava era impossível. Queria meu filho de volta. Queria pais diferentes. Queria acordar e descobrir que o último ano inteiro não passara de um pesadelo. No domingo, dia do casamento da Claire, acordei ao amanhecer. Não queria pensar nisso, mas o celular acendeu com uma mensagem da minha mãe. Queria que você estivesse aqui para compartilhar este dia especial. Claire está deslumbrante. Fiquei olhando aquelas palavras por muito tempo. Queria que eu estivesse lá. Como se fosse uma escolha minha não comparecer. Como se eu tivesse simplesmente optado por não ir. E não porque tinha enterrado meu filho 2 dias antes. Saí para caminhar. O outono em Columbus estava lindo. Folhas douradas e vermelhas espalhadas pelas ruas. Ethan amava o outono. Havíamos planejado ir juntos ao campo de abóboras naquele ano, mas era mais uma promessa que nunca se cumpriria. Durante todo o dia, meu celular continuou a receber notificações, fotos do casamento em tempo real, num grupo de família do qual minha mãe me incluíra. Eu vi tudo. O local na Toscana ao entardecer, a Claire no vestido desenhado sob medida, as flores exuberantes, o bolo de 5 andares, a taça de champanhe transbordando na pirâmide reluzente. $230 mil gastos em celebração, enquanto o corpo do meu filho descansava em um cemitério, sem lápide porque eu sequer tinha como pagar uma. Olhei as imagens com uma estranha indiferença. Meus pais dançando, sorrindo radiantes, minha mãe com um vestido de $3.000, a felicidade estampada em cada gesto. Vi também parentes que meses antes me disseram não poder ajudar, agora brindando com garrafas de champanhe que custavam mais do que haviam doado. Um deles publicou: "Melhor dia de todos, abençoados." Fui ao banheiro, encarei meu reflexo no espelho. Eu parecia ter envelhecido 10 anos em poucos meses. Olheiras profundas, pele pálida, 15 quilos a menos. Eu era a imagem de alguém que vira o filho morrer enquanto a família celebrava. Naquela noite, sozinha, fiz uma promessa. Aquilo não terminaria assim. Eles pensavam que podiam apagar Ethan, me descartar e seguir em frente. Pensavam que o dinheiro, o status e o egoísmo os protegeriam. Estavam errados. Eu faria com que sentissem ao menos uma fração do que eu sentira. Não vingança, justiça. Um acerto de contas. Peguei um caderno e comecei a registrar tudo. Conversas, recusas, valores. Documentei cada momento, o dia em que pedi ajuda, as respostas que recebi,
As datas dos eventos de casamento. Os gastos mencionados por minha mãe. Eu ainda não sabia como usaria aquilo, mas sabia que precisava. Era meu arquivo. Minha prova. As semanas que seguiram o casamento se arrastaram numa névoa cinzenta. Voltei ao trabalho. Precisava de rotina. Meus alunos eram gentis, mais atentos comigo do que nunca. A escola me ofereceu licença estendida, mas recusei. Sem Ethan, eu precisava preencher as horas de alguma forma. Meus pais ligavam de vez em quando, cumprindo um dever. Perguntavam como eu estava e logo desviavam para falar da lua de mel da Claire, das reformas da casa, dos planos para o Natal. Não mencionavam Ethan. Era como se ele nunca tivesse existido. Claire me mandou uma única mensagem. Sinto muito por tudo. Espero que possamos superar isso. Superar. Como se fosse algo que se arquivava e seguia em frente. Como se a morte do meu filho fosse uma briga comum. Não respondi. Em dezembro, 2 meses após a morte de Ethan, aceitaram-me à mesa do jantar de Natal. Quase recusei, mas a curiosidade venceu. Queria ver como viviam com o peso das escolhas. A casa estava impecável, decorada como revista. Uma árvore de quase 4 metros, guirlandas em cada canto, o cheiro de catering caro se espalhando. Claire e Jeffrey já estavam lá, bronzeados da lua de mel em Bali, sorridentes. Emily! Minha mãe me abraçou, perfume sufocante. Que bom que veio, sentimos sua falta. Sentei-me à mesa. A refeição era luxuosa. Prime rib, lagosta, vinhos de $200 a garrafa. Todos conversavam animados sobre viagens, festas, conquistas. Eu fiquei em silêncio, empurrando a comida. Emily, você está tão calada? Disse Claire, fingindo preocupação. Está tudo bem? Estou, respondi. Ela sorriu e completou. Estávamos pensando. Talvez você devesse se mudar. Um recomeço pode ajudar a curar. Columbus está cheio de lembranças tristes. Jeffrey tem escritório em Kansas City. O custo de vida lá é menor. Podemos ajudar você a procurar algo. Ajudar-me a desaparecer, pensei. Tornar a lembrança incômoda ainda mais distante. Meu pai pigarreou, ajeitando os talheres. Emily, sua mãe e eu discutimos sua situação. Você precisa considerar a falência. É a decisão responsável diante de tantas dívidas. Falência. Repeti. Sim, dos gastos médicos. Você nunca pagará isso com salário de professora. Melhor começar de novo. Começar de novo. Como se Ethan tivesse sido um erro financeiro a ser apagado. Minha mãe completou com suavidade calculada. Seu pai conhece ótimos advogados especializados. Podemos ajudar. Coloquei os talheres de lado e falei baixo. Mas cada palavra saiu afiada. Sabe o que teria ajudado? $85 mil. 15 meses atrás. A mesa silenciou. Claire desviou o olhar. O sorriso da minha mãe congelou. Emily. Meu pai começou. Tom de advertência. Dissemos não. E foi isso. Fizemos o que achamos certo na época. Olhei em volta. A casa, a comida, os vinhos caros. Certo? Vocês gastaram quase 3 vezes isso em flores, vestidos e convites. E dizem que foi a decisão certa? Claire corou. Isso não é justo. Não é justo? Levantei-me, a cadeira arranhando o piso impecável. Não é justo que vocês tenham gasto em um único dia o triplo do que poderia ter salvo o Ethan. Chega, Emily! Meu pai explodiu. Não vamos pedir desculpas por apoiar a felicidade da sua irmã. Felicidade? E a vida do seu neto? Minha mãe rebateu com voz trêmula. Ele estava doente. O médico disse que não havia garantias de que funcionaria. Não íamos jogar dinheiro fora em algo incerto. Mas jogaram o dobro em flores e lembrancinhas que acabaram no lixo. Saia da nossa casa, ordenou meu pai, vermelho de raiva. Peguei meu casaco. Não se preocupem, estou indo. Você só está amarga porque sua vida não deu certo, gritou Claire atrás de mim. Parei na porta, encarei todos. Meus pais, minha irmã, o marido dela. Todos juntos, firmes, confortáveis em sua convicção. Mas escolhas. Repeti. Como acreditar que família significa algo? Como pensar que vocês escolheriam seu neto em vez de uma festa? Saí para ir à noite gelada de dezembro e entrei no meu carro velho. Fiquei parada, olhando pela janela como voltavam à refeição cara,
provavelmente já me classificando como ingrata e instável. Foi a última vez que falei com eles em 4 anos. Nesse tempo, reconstruí minha vida em silêncio. Declarei falência, como meu pai sugerira, e apaguei a maior parte da dívida, embora meu crédito tenha sido destruído. Mudei para um apartamento menor em um bairro pior. Dei aulas de reforço à noite e nos verões. Sobrevivia, mas não vivia. E ainda assim, planejava. Observava de longe pelas redes sociais, colecionava provas, anúncios de nascimento, festas, viagens. Mantinha tudo em cadernos, esperando. Claire teve a primeira filha, Sofia, 1 ano após o casamento. Meus pais exibiam a neta como se fosse a primeira, como se Ethan jamais tivesse existido. Vi um comentário de um primo distante. O primeiro neto! Que alegria! Minha mãe respondeu. Sim, estamos radiantes. Sem correção, sem lembrança. Ethan apagado da história. Fiz uma captura de tela e adicionei à minha coleção. 3 anos depois, já como diretora de escola, finalmente tinha estabilidade. Vivia modestamente, guardava cada centavo extra em uma conta separada. Não sabia ainda para quê, mas sabia que precisaria de recursos para quando chegasse a hora. E ela chegou. Um e-mail da minha tia Teresa, avisando. Meu pai perdera o emprego. Toda a aposentadoria dele fora em ações da empresa que entrara em falência por fraude. Meus pais estavam prestes a perder tudo. A casa, a segurança, a reputação. Karma, alguns diriam. Justiça, pensei. Quando meu pai bateu à minha porta meses depois, envelhecido, magro, desesperado, pedindo um empréstimo de 90 mil para salvar a casa, percebi. Depois de 4 anos de espera, de dor e preparação, a oportunidade tinha chegado. Naquele sábado cinzento, arrumei minha sala como se fosse um tribunal. 3 cadeiras no sofá, um fichário na mesa de centro. Cada documento numerado, cada recibo impresso, cada prova do que eu havia suportado. Esperei em silêncio até que a campainha tocasse as 2 em ponto. Meus pais entraram junto com Claire. Estavam diferentes. Mais velhos, mais abatidos, mais frágeis. Mas ainda assim, juntos, alinhados, tentando manter uma dignidade que já não lhes pertencia. Minha mãe tentou me abraçar. Recuei. Sentem-se. Minha voz saiu firme, quase cortante. Eles se acomodaram como alunos diante de uma diretora. E, de certa forma, era isso que eram. Vocês me pediram 90 mil dólares. Deixei a frase pairar no ar. Pois bem, antes da minha resposta, quero revisar algumas coisas. Abri o fichário e coloquei sobre a mesa as primeiras folhas. Dia 16 de maio, 4 anos atrás, pedi 85 mil para o tratamento do Ethan. Mostrei as contas, expliquei os riscos, implorei. Vocês disseram que não podiam ajudar, que tinham que pensar na aposentadoria. Meu pai se mexeu desconfortável. Fizemos o que achamos certo. Peguei outro papel e o bati na mesa. E 18 meses depois, pagaram 230 mil pelo casamento da Claire. Aqui está. 80 mil pelo local, 15 mil em flores, 40 mil no buffet, 12 mil no vestido. Querem que eu continue? Claire levantou-se, o rosto vermelho. Isso é injusto! Está distorcendo tudo. Sente-se. Minha voz não deixou espaço para réplica. Ela obedeceu. Coloquei a última folha. Uma foto do Ethan na cama do hospital, 2 semanas antes de morrer. Magro, pálido, mas ainda sorrindo para mim. Minha mãe começou a chorar. Meu pai ficou em silêncio. Isso é o que 85 mil teriam comprado. A vida do seu neto. Vocês lembram dele? O silêncio cortou o ar como navalha. O que você quer de nós? Meu pai perguntou exasperado. Um pedido de desculpas? Pois bem, erramos. Está satisfeito? Não. Respirei fundo. Quero que admitam em voz alta. Digam que escolheram o casamento em vez da vida do Ethan. Vi o desespero e a hesitação. Mas a necessidade falou mais alto. Meu pai, com a voz quase inaudível, disse: Escolhemos o casamento. Tínhamos o dinheiro e usamos para isso, não para o tratamento. E por isso ele morreu. Completei. Minha mãe soluçou. Deveríamos ter ajudado. Foi errado. Virei-me para Claire. E você? Eu não sabia? Murmurou. Sabia sim.
Sabia que pedi para adiar sua despedida de solteira porque Ethan estava internado. Sabia que enterrei meu filho 2 dias antes do seu casamento. Nunca se perguntou de onde vinha o dinheiro para seu espetáculo? Ela baixou os olhos. Respirei fundo e coloquei um cheque na mesa. $90.000. Datado naquele dia. Estou disposta a dar este dinheiro, mas sob 2 condições. Todos ergueram a cabeça, como animais encurralados farejando a saída. Primeiro, vocês reconhecem publicamente o que disseram aqui, que tinham o dinheiro, que optaram pelo casamento e deixaram Ethan morrer. Segundo, vocês nunca mais entram em contato comigo. Nenhum cartão, nenhuma ligação, nenhum presente. Nada. Da mesma forma que apagaram Ethan da história, apagarão a mim. Minha mãe arfou. Emily, nós somos família. Não, respondi com calma gélida. DNA não é família. Família aparece quando importa. Família sacrifica. Vocês não o fizeram. Dei-lhes 60 segundos. Aos 43, meu pai pegou o cheque, a voz morta. Aceitamos. Assinaram o documento de renúncia ao contato sem sequer ler. Tremiam, mas assinaram. E saíram, derrotados, levando o dinheiro que um dia me negaram. Fechei a porta, tranquei e fui direto ao quarto. No laptop, abri o e-mail que já estava pronto havia meses. Endereçado à minha tia Teresa, a única que mostrara compaixão. Anexei todo o dossiê. Mensagens, recibos, cronologia, fotos, inclusive a imagem do Ethan. Pedi que compartilhasse com quem achasse necessário. Cliquei em enviar. Sabia que, em poucas horas, a verdade correria pela família, pelos amigos, pela igreja, pelo clube de golfe. Sabia que meus pais poderiam salvar a casa com meu cheque, mas perderiam algo muito maior. A reputação que tanto prezavam. 1 hora depois, bateram à minha porta. Claire, furiosa, sozinha. Você não pode fazer isso. Está destruindo a vida deles. Não estou destruindo nada, respondi serena. Só estou mostrando a verdade. Você é cruel, Emily. Sem coração. Sorri, sem ironia. Apenas com cansaço. Meu coração quebrou 4 anos atrás, no hospital. E vocês estavam ocupados demais escolhendo flores para anotar. Não fale comigo sobre crueldade. Fechei a porta e nunca mais a abri para nenhum deles. Meses depois, soube pelas entrelinhas o que aconteceu. Meus pais mantiveram a casa, mas se tornaram párias sociais. O clube de campo não renovou a associação. Os amigos pararam de ligar. A igreja tornou-se insuportável e deixaram de frequentar. Claire e Jeffrey mudaram de estado. Diziam que minha mãe, em certas rodas, falava de mim como se eu tivesse morrido. De certo modo, não estava errada. A filha submissa, a que aceitava restos, havia morrido junto com Ethan. A que restava agora era outra. Eu reconstruí minha vida. Fiz amigos verdadeiros. Viajei, espalhei as cinzas do Ethan em lugares lindos que ele teria amado. Trabalhei, cresci, vivi por nós dois. O dinheiro que dei aos meus pais não foi por eles. Foi por mim. Um fecho. Uma prova de que, no fim, eu era maior. Que, apesar de tudo, ainda fui capaz de mostrar compaixão. E depois fechar a porta para sempre. Alguns chamariam de vingança. Eu chamo de justiça. Consequência. Eles me ensinaram que amor era condicional, que família tinha preço, que algumas vidas valiam mais que outras. Eu apenas devolvi a lição, envolta em um cheque que não podiam recusar, e em uma verdade que nunca poderiam apagar. E então segui em frente, livre deles, carregando comigo apenas o que importava, a memória do Ethan. E finalmente, em paz.